Quer se revelar para mim e para você. Deus tem seus planos traçados para nós, e não é obra do acaso, mera coincidência estar aqui. Um Deus que nos ama, Ele decidiu assim, para transformar um coração ferido, para libertar a alma do aflito, para consolar o pranto de quem chora e resgatar o que se perdeu. Jesus está aqui. Deus quer se revelar para mim e para você. Deus tem seus planos traçados para nós, e não é a obra do acaso, mera coincidência estar aqui. Um Deus que nos ama, Ele decidiu assim, para transformar o coração ferido, para libertar a alma do aflito, para consolar o pranto de quem chora e resgatar o que se perdeu. Jesus está aqui. Deus quer se revelar como teu consolador. Deus quer se revelar como teu libertador. Deus quer se revelar como o teu Pai de amor, para transformar um coração ferido, para libertar a alma do aflito, para consolar o pranto de quem chora e resgatar o que se perdeu. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Graças a Deus, boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de nosso Pai esteja a adentrar em cada lar e abençoar cada vida nesta noite. Um prazer imenso estar com vocês, participando desta live maravilhosa, que chega no seu lar toda quinta-feira para abençoar a tua vida, a tua família. Eu quero ler um texto sagrado que está em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, que nos diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar,
assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Pai eterno, Deus grandioso, nós te louvamos pela leitura da tua palavra. Ela é eficaz, ela é viva, ela é poderosa, ela é um martelo que esmiuça a penha. Venha ungí-la com teu poder, com a tua unção, para adentrar nestes lares, para transformar vidas, para curar pessoas, para ajudar, através dela, a levantar o caído e a fortalecer o fraco. Assim nós pedimos a tua bênção por esta live e por todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que maravilha, irmão Ulisses. Nós estamos tão felizes de ter também agora retornado. A gente sabe que eu quero já, através da live, também agradecer a todos os irmãos, não somente os que congregam conosco, os que são do nosso ministério, mas que também outros oraram pela gente. A gente passou por alguns momentos um tanto quanto difícil, a partida do nosso irmão Beto e depois a partida do meu irmão. E foram momentos realmente difíceis que somente as orações, o carinho, a palavra, o apoio que nós tivemos de toda a congregação e de outros irmãos e até pastores, que nos ajudam a entender o quanto é importante um amigo, né, uma palavra e a oração, que nesta hora cabe muito, porque a gente vai entender, irmão Ulisses, que se nós não passarmos pelo momento, nós podemos ouvir alguma coisa a respeito de alguém, mas nunca é a mesma coisa. A gente não entendia, eu pelo menos não entendia o irmão Brana querendo tirar a vida, porque perdeu a Hope e a Sharon. Como homem, ele era um homem de sentimento, um homem que amava, um homem que sentiu a falta, né? E ele teve dificuldade de lidar com aquilo, e Deus teve que intervir de uma certa forma num sonho, e a própria irmã Hope falar com ele, dizendo para ele não se preocupar mais. Foi uma intervenção divina, uma maneira que Deus usou para que então ele pudesse, pelo menos, aliviar um pouco a dor. E eu penso que o nosso Deus, ele vai além daquilo que está escrito para ir ajudar um filho dele, um servo dele. Isto é, ele sai fora do arraial, né? Como diz a Bíblia, que ele saiu fora do arraial, e ele sai fora do arraial. O profeta irmão Brana pregou uma mensagem, se você ler ela, você vai entender o que eu estou dizendo, saindo fora do arraial. Não é muito citada esta mensagem, é pouca explorada por nós, os pregadores da mensagem, mas você vai entender. Deus sai fora do contexto que você entende de Bíblia para poder falar com os seus servos. Como nesse sonho que, inclusive, quando o irmão Brana voltou, ou estava no quarto, ele próprio sentiu a irmã Hope no ombro dele. Você lembra, né? É como se ela tivesse presente ali. Aí nós pensar isso e falar, dar um testemunho desse para qualquer pessoa que não crê, é muito complicado, muito complexo, muito difícil. Eles vão citar um monte de Bíblia que isto é espiritismo, mas não, Deus sai fora do arraial, né? Esse é o nosso Deus. E nós estamos nesta noite agradecidos. Eu venho
de Passos de Minas e também venho de um jejum maravilhoso ali na igreja do pastor Flávio do Amaral, em Passo Fundo, onde tivemos 3 dias de jejum e reuniões maravilhosas, abençoadíssimas, onde o pastor Darcy pregou na sexta, o pastor Jorge pregou no sábado, e no domingo pela manhã eu dei uma palavra à igreja. E então subi para Passos de Minas, onde Deus também nos abençoou poderosamente com cultos maravilhosos, terminando no domingo à noite na igreja do pastor José Couto, um homem de Deus, uma família maravilhosa, abençoada. Então, para nós, vindo desses trabalhos, eu não tinha ainda estado em trabalhos, a não ser na igreja de Butiá, levando a ceia, depois que o meu irmão partiu. Mas estou voltando um pouco mais, assim, decidido em algumas áreas. E um testemunho que eu quero contar foi quando eu cheguei ali, pastor Ulisses, na igreja do pastor Bruno. Fomos ali para a igreja, ele nos levou ali, então ele sentou comigo lá e ele começou a conversar comigo. E ele começou a falar a respeito de uma experiência que ele teve. Ele disse que uma certa vez ele não foi em um determinado encontro, numa reunião, num lugar, porque ele achava que era muita falsificação, muita hipocrisia, não havia nada de bom lá, ou muitos falsos para ele participarem, algo assim, né? Ele estava achando demais. Aí Deus veio no coração dele e disse assim, ó, se você não for, você foi convidado para pregar. Você não vai. Quem é que vai ocupar o teu lugar? Quem é que vai ocupar o teu lugar? Será que você, sendo um verdadeiro, não seria melhor do que um falso ocupar o teu lugar? Então, aí ele disse assim, sabe, pastor Edival, quando a gente se acomoda e quando a gente se intimida, o inimigo prevalece. O inimigo avança. E nós lemos esta passagem aqui, e hoje pela manhã eu já postei no meu status algo relacionado com isso, né, no WhatsApp. E eu quero dizer para vocês que realmente a pior coisa que o diabo pode colocar numa pessoa, irmão Ulisses, é o medo. É isso que o irmão Brana diz, é o medo. E isto é muito perigoso, as pessoas terem medo. E o medo não vem simplesmente por vir, ele vem por uma ação do inimigo. Uma ação do inimigo que quer nos intimidar. E nunca se esqueça, quando você vai fazer um trabalho para Deus, se o diabo não levantar-se ali, é porque realmente você não está comissionado, você não está chamado para fazer. Todo o trabalho que você for fazer para Deus, toda a vida que você vai tomar uma decisão de consagrar, de orar, de ler mais, de estar mais na igreja, de se posicionar diante de Deus, o diabo vai fazer algo para te intimidar, para você recuar. Eu lembro que quando nós começamos uma campanha de oração ali em Araranguá, muitos anos atrás, nós tínhamos uma vigília toda sexta-feira. O que aconteceu? O diabo, através dos vizinhos, começou a dizer, nós vamos processar vocês e tudo e tal. Isso é natural que se levante, que venha. Nós estando dentro do nosso horário, dentro do nosso decibéis de som, não há o porquê o vizinho incomodar. Entende? Não há porquê nós ficar com medo. É só deixar e simplesmente seguir em frente. Tá ok? Então, irmão Ulisses, me fala alguma coisinha a respeito disso, depois eu vou pegar aqui essa passagem de Pedro e também de Josué, para nós dar continuidade. Uma boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma satisfação, mais uma vez, estarmos aqui na companhia do pastor Edival. Realmente nós estávamos com saudades, porque já fazia o quê? Quase 2 meses, né, que o senhor veio e teve que ir rapidamente. Eu lembro que nós tínhamos ido fazer uma visita num lar, e aí então no outro dia seria o casamento da irmã Melissa, e simplesmente o senhor teve que ir para São João Batista e de lá ir para Araranguá. E então essas coisas que a vida, né, prega para nós, essas peças, né, que nós estamos aqui na vida e não sabemos o que será o amanhã. Mas é um prazer mesmo, pastor Edival, estarmos aqui, e com certeza o companheirismo cristão
é a melhor coisa que Deus poderia deixar para a igreja, né? Esse bom companheirismo, essa presença dele, porque nós vemos que ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós vemos que essa presença de Deus não é somente algo sobrenatural, é algo que ele está no irmão, ele está com a igreja. Você vai visitar um irmão que ele está cheio do Espírito Santo, aquilo é Deus com você. Então, eu creio que a presença de Deus é marcante na vida de cada cristão. Então, quando você se reúne, está junto com aquela pessoa que tem contato com Deus, eu creio assim que Deus está cumprindo sua palavra, né, de não nos deixar órfãos. Então, ele nos deixa pessoas para passar conosco, né, esses momentos, às vezes, que passamos. E realmente a igreja aqui em Palhoça esteve intercedendo muito pelo Senhor, esteve sustentando nessa corda, né, e segurando em oração. E para nós é um prazer ver o Senhor na atividade de novo, né? Mas com certeza nós entendemos que todos nós somos seres humanos e precisamos, às vezes, né, de estarmos um pouco a sós, né, pastor Edival? De passar um pouco os momentos e assim eu creio que a coisa vai caminhando. Mas antes de eu continuar aqui, então, eu gostaria de lembrar vocês, estão aqui, já estamos crescendo a nossa audiência, né? Vamos compartilhar essa live, que o assunto hoje é muito bom, sempre é maravilhoso, né? Mas temos um assunto muito bom que o pastor vai tratar hoje sobre isso, que ele comentou já. Mas vamos compartilhando aí, vamos passando para mais alguém. Eu creio que nós podemos atingir muito mais pessoas aí para estar participando desse maná, dessa palavra nessa noite, que vai te encorajar. Também nós temos aí as redes sociais da igreja aqui da Palhoça, né? Tanto no YouTube, quanto no Instagram, no Facebook. Então, tudo isso, se você está compartilhando, eu creio que é um evangelismo da hora agora, né, pastor? Eu creio que é o que nós temos, uma ferramenta muito poderosa, onde o diabo ele está fazendo também seu trabalho através disso, mas a noiva pode fazer também um trabalho espetacular quando você compartilha coisas boas, né? Então eu quero dizer para você que está acompanhando já, que você possa compartilhar, deixar ali a tua contribuição com o teu comentário, mesmo quando a live termina, você comentar ali, aquele comentário fica e ajuda mais, então, o canal ser divulgado. Também deixar o teu like ali, o teu gostei, porque eu creio que não há como não gostar de uma live como essa, né, pastor? Eu creio que isso aqui tem que realmente, como diz o profeta, é mel na rocha, é a palavra de Deus, né? Então, para interagir com o canal, nós temos também aí o WhatsApp da igreja que está na tela. Você pode mandar algum testemunho, sua foto, se você quer compartilhar uma foto conosco para nós vermos a sua família, de onde você está. E é bom também você deixar de onde você está acompanhando. Temos várias pessoas comentando aqui. Mas uma coisa interessante, pastor, eu abri aqui a Bíblia em Jeremias, capítulo 17, e eu creio que se formos olhar, ele vai encaixando justamente no assunto, porque diz a Bíblia assim, ó: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Então, quando o testemunho que o senhor contou do pastor Bruno, ele estava olhando pelo lado humano. Ele não queria ir lá por causa do seu pensamento, da sua posição a respeito daquilo. Mas a palavra diz isso, né? Se nós vamos confiar no nosso ver e tudo mais, o senhor falou que às vezes Deus sai do arraial, né? Sai daquela caixinha, porque Deus não está numa caixinha, você sempre fala isso, né? Então, eu achei muito interessante isso aqui, ó. Então, o homem que confia nele mesmo e faz do seu braço a sua confiança, né, e aparta o seu coração do Senhor, e não é, todos nós podemos às vezes sair um pouquinho do que Deus quer e pensar que, porque o irmão Bruna passou por isso também, ele andou muitas vezes na vontade dele, e aí ele colheu coisas difíceis também, né? Mas aí, por outro lado, a Bíblia fala assim, ó: porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem. Então, o homem que não tem Deus realmente dirigindo a vida dele, ele vai ser algo difícil, vai ser algo que não vai ter aquilo que Deus tem, a bênção de Deus, né? Ele cita aqui uma planta, né, no deserto, que não vê o bem, né? Antes morará nos lugares secos, no deserto, na terra salgada e inabitável. Então, o homem que não tem Deus por direção para abençoar a sua vida é isso aqui. Mas o que eu me vejo feliz nisso aqui, pastor, é porque nós encaixamos aqui, ó: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Aleluia. Então eu creio que nós, como cristãos, estamos vivendo isso.
podemos deixar ser guiados por Deus e entender o que Deus quer para nós, né? Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia. E o Senhor falou justamente que o medo é a pior coisa, né? Mas um homem que tem Deus na direção, confia no Senhor, ele não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixe de dar frutos. Eu creio que justamente é isso que o Senhor estava falando até mesmo para nós ontem, quando o Senhor, a pessoa, ela não vai para frente, ela regressa, né? Ela deixa que então o adversário vai se manifestando e vai conquistando o terreno. Então eu vejo que dessa maneira, pastor, que quando nós temos esse Deus conosco, sabemos onde estamos posicionados, temos as nossas raízes profundas, não receiamos quando vem a dificuldade, o calor, as tempestades da vida, a nossa folha fica verde, o companheirismo, né? O Bruna fala que a folha é companheirismo, então estendemos a nossa mão, o nosso companheirismo, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixe de dar fruto. Então isso é muito tremendo e muito, muito profundo para comentarmos, né? Mas eu creio, pastor, que realmente essa linha de pensamento que o senhor tem nessa noite é muito tremendo e vamos ser muito abençoados. Não devemos recuar, né? Devemos sempre avançar. Isso foi o que Deus falou para Josué, né? Ele tinha que avançar e não temer. Mas é isso, pastor. Eu creio que temos uma quantidade de pessoas bem grande aqui comentando. Eu vou ler só uns comentários aqui, para o senhor entrar aqui no seu assunto, né? A irmã Daléia Regina e Antônio César, Deus abençoe, preciosos irmãos, juntamente aqui assistindo com meu esposo, né? O Antônio César, a irmã Daléia está falando. Irmão Rogério Santos, né? Boa noite a todos, na expectativa em São João Batista. Um shalom a todos os irmãos aí. Também, eu creio que o irmão Silmar aqui está dizendo glória a Deus. O irmão Josimar colocou um Deus abençoe, ele está aqui no comando aqui da live, né? Na parte técnica. A irmã Antoninha Santos, Deus abençoe ricamente todos nós em nome de Jesus. A irmã Selma está acompanhando também, deixa aqui uma boa noite, está na expectativa. A irmã Morgana também, aqui em Palhoça, na expectativa. A irmã Thalita de Cássia da Silva Tavares, boa noite, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Assistindo de Butiá. Muito bem, irmã, é bom colocar de onde você está assistindo. Sabemos que há pessoas de longe, então, né? Débora Bimbate. Pastor Vicente, irmã Cizinha, em Três Corações, Minas Gerais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus possa continuar vos abençoando aí em Minas Gerais. Há pessoas de longe, né, pastor? Acompanhando. O Rogério coloca que o Senhor continue abençoando a cada espectador. Então, a bênção de Deus está sendo mencionada aqui e uma palavra mencionada por um cristão, ela tem um efeito muito grande, né? Vamos anotar aqui o pedido de oração do irmão Rogério por Leontina, né, que está com câncer. Vamos lá, pastor Edival, então, depois nós continuamos aqui a leitura dos comentários. Importante nós frisarmos também, o mal, ele propaga muito rápido. A mentira propaga muito rápido, a notícia má propaga muito rápido, né? Até, inclusive, existe um ditado, se tivesse acontecido alguma coisa de ruim, nós já estávamos sabendo. Porque ela se propaga mais rápido do que a coisa boa. E você vê que muitas vezes nós observamos, e eu estava passando num videozinho, que até eu não sei se alguém me passou, até porque eu não tenho a rede social chamada Instagram e não tenho mais o Facebook. Depois eu vou falar sobre isso também. E eu estava vendo um videozinho de um homem, de um rapaz, que é influencer. Não vou dizer o nome, não vou falar. Mas ele estava postando a aquisição que ele teve. A aquisição que ele teve, um carro que era muito caro, na verdade. E uma casa também. E todos os seguidores dele colocando, né, parabéns, elogiando. E ele é um influencer natural. E muitas vezes eu penso, se um pastor fizesse isso, como as ovelhas iriam olhar? Como o rebanho iria olhar? Como o povo ia olhar? O influencer, Maurício, os seguidores dele parabenizaram, elogiaram,
porque foram os seguidores que deram aquilo para ele. Com certeza. Entende? Que deram aquilo para ele, que deram aquela conquista. Assim como as ovelhas fazem isto ao ministério, com seus dízimos, com suas ofertas, né? E se acontecer isso de um pastor postar, olha, essa aqui é a minha aquisição, seja um carro novo, uma caminhonete ou uma casa nova, vai servir de muita crítica, viu? Está enriquecendo, viu? Só quer o dinheiro do povo. Quer dizer, o diabo, ele parece que é mais sensato, por isso que Jesus disse, e aquela palavra cabe bem, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. É difícil se dizer, mas é a dura realidade, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Olha a prudência dos filhos das trevas, né? Elogiando o influencer, parabenizando, agradecendo, mas se é um ministro, ele é criticado, ele é zombado, ele é ridicularizado, ele é chamado de falso, ele é chamado de dinheirista, ele é chamado de mercenário. Isso pelos filhos de Deus. Então, isso nós devemos analisar e nós devemos olhar, porque se o bem se cala, o diabo propaga. Se a mentira prevalece, é porque a verdade deixou de ser dita. E é mais fácil a mentira ser propagada do que a verdade. Uma invenção, uma coisa que você ouviu e aquilo não é verdade. Então, estas coisas são interessantes, são muito fortes para nós. Mas o medo na tua própria vida, indo agora para a tua vida, porque eu tenho uma coisa interessante, por exemplo, uma live dessa, né? Se a gente pedir para dizer assim, ó, compartilha, comenta, como os nossos reels, que se chama, né? Os nossos vídeos pequenos que são colocados para a nossa própria igreja, compartilhar, para a nossa própria igreja, comentar, para a nossa própria igreja, dar ali, porque não é para nós aparecer, não é que nós queremos fama e não é que nós queremos, porque existe aqueles que querem fama, é o lado deles, eles querem aquilo, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é para que aquilo seja mais propagado, para que alcance mais vidas, mais almas, mais pessoas, e o evangelho seja propagado. E aí você vai dizer assim, mas pela televisão? Bom, eu vou te citar uma escritura. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 11, que quando aquelas duas testemunhas forem mortas em Israel, que é Moisés e Elias, todo o olho verá. Todo o olho verá. Como que todo o olho verá? Sendo que eu moro aqui e eu não vou estar lá. Eu não vou estar aqui, não vou ver, porque eu vou estar lá na sexta dimensão, vou estar nas bodas do Cordeiro. Eu certamente não vou ver. Mas quem ficar vai ver por intermédio da televisão, porque o que acontece em Tel Aviv hoje, no Oriente, no Japão, em segundos, instantaneamente, já está aqui, né? Salvo alguns delay ali de alguns segundos, mas isso é bem pouco. Então, todo olho vai ver através exatamente disto, das redes sociais e disso. Agora, por que não vamos usar isto para a ministração do Evangelho? Eu não quero me propagar, eu não quero me promover, eu quero falar a verdade. E o pastor Bruno me falou uma coisa interessante, ele disse assim, pastor Edival, se, por exemplo, a rede social é uma ferramenta hoje em dia, ele estava falando comigo assim, do nada, aleatoriamente, um assunto que ele puxou e ele estava conversando comigo. A rede social, por exemplo, é um meio que o inimigo tem usado muito. Mas e se nós se calar na rede social e não usar a rede social e só deixar o inimigo? Será que ele não se propaga mais? E se tiver um pouquinho de verdade ali, já não aplaca a ira do diabo, o fogo do diabo, o fermento de Satanás? Entende? Então, enquanto nós nos calamos, o inimigo se propaga. O inimigo prevalece. E muitas vezes isso cai para dentro de você, no teu lar, na tua família. Muitas vezes o cansaço, o desânimo, a fadiga, a tristeza. E quantas pessoas hoje têm paradas, desviadas, paradas, porque só ouviram más notícias de ministros, más notícias de igreja, más notícias de perversidade nos ministérios, nas igrejas, da mensagem, e tem pessoas paradas hoje porque não conseguem mais se levantar.
Não consegue mais crer em mais nada, porque o mal prevaleceu, porque o mal subiu. Sem contar com essa enxurrada de pessoas escrevendo a mensagem e combatendo, né, o que nós pregamos, né, pastor? Então, eu creio que esse é muito importante, né? Exatamente, o mal crescendo, o mal subindo, com a descrença na mensagem, tirando a mensagem do povo, né, através da teologia, usurpando o que Deus deu para nós neste tempo, direto do coração de Deus. O profeta usa uma expressão, quando ele prega os selos, a mensagem à brecha, que aquele anjo entregou, pegou esse livro sagrado, revelado, e entregou para o sétimo anjo. Entregou para o sétimo anjo, aquele livro aberto de Apocalipse 10, entregou para o sétimo anjo, e o sétimo anjo entrega para a sua noiva, entende? E o que eles querem fazer? Eles querem diminuir, eles querem tirar a mensagem do povo, eles querem tirar a visão que nós temos do que Deus fez neste tempo. Então há muita gente parada, com medo, com vergonha, descrendo. Por quê? Porque a maldade propagou. Porque muitas vezes o escândalo foi propagado demais. E o mais interessante, que não somente a mídia propagou escândalo, não somente a mídia, não somente a Band propagou escândalo, os próprios pastores da mensagem pegaram aquilo e começaram a dar nota de escândalos de ministros. Eu disse assim, meu Deus, vocês estão sendo mensageiros do diabo para propagar, eles não vão, o mundo não vai diferenciar entre nós com a foto do irmão Brana e o outro grupo, ele não vai diferenciar grupo, não se deve, nem mesmo que seja o inimigo contar coisas má de alguém, porque isso é o mal propagando, isso é difamando, entende, aquilo que é sagrado, e você não vai conseguir diferenciar entre o certo e o errado. Porque se nós temos a foto do irmão Brana aqui na igreja, e o grupo falso lá também tem, eles não vão saber diferenciar qual é falso e qual é verdadeiro, eles vão incluir nós tudo no falso. Então nós não podemos deixar, enquanto nós nos calarmos, o inimigo prevalece. Nós devemos avançar com a verdade e sermos categóricos. Não somos nós não pertencemos a isso. Isto não é verdade. Deus é Deus, entende? Deus continua e Deus tem uma noiva e vai haver um povo arrebatado através desta mensagem gloriosa do último dia. E sem contar, pastor Ulisses, que o medo invade nos lares. O medo que tem, às vezes... por que às vezes um pai não cai de oração em favor de um filho? Uma mãe não cai em oração, porque às vezes tem receio, tem medo, acha que não vai vir mais, se intimidou-se. O diabo coloca isso na vida dos pais. Não, nós temos direito aos nossos filhos, nós temos direito às nossas famílias, nós temos direito à cura, nós temos direito à libertação. E muitas vezes vamos naquele assunto dizer, vamos entregar para Deus. Não, Deus entregou para nós. Ele entregou para nós decidirmos o que vai acontecer. Certo? Então, não sei se tem mais algum hino, né? Nós podemos continuar nisto. Isso, antes a irmã pode se posicionar aqui, a gente vai lendo mais alguns comentários aqui, mas é muito tremendo isso, né? Temos que lançar fora o medo, porque o amor de Deus em nossos corações, ele vai lançar fora o medo. Eu vou ler mais uns comentários aqui, então. Só um minutinho que eu vou achar que eu parei aqui. A irmã Daléia, né, está assistindo de Sapucaia do Sul. A irmã Kelly Alexandra está em Palhoça, né, Deus abençoe a todos. A irmã Antoninha de São José. Sara Vieiro está assistindo de Serra da Pedra. Deus abençoe pastor Edival e a todos os irmãos. A irmã Zulmira, boa noite. Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus, aqui de Palhoça, né? E a irmã Daléia está pedindo para nós cantarmos um hino. Vamos ver, irmã Daléia, se der certo, nós cantamos aí. Senão nós deixamos para a próxima vez ensaiarmos com os músicos, né? Mas a irmã gosta desse hino, né? Além das montanhas, é muito bom mesmo, eu também gosto. Se der tempo, a gente vai cantar. Isabel Zago está de Jaguaruna acompanhando, né? Diz, Deus abençoe. Irmão Ezequiel Martim dos Santos, Deus abençoe a todos. Irmã Evelyn, Deus abençoe pastor Edival e pastor Ulisses e a todos grandemente assistindo de Araranguá. A irmã Nilza Machado, né, está de São José aqui assistindo. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom a todos meus preciosos irmãos.
Também a irmã Dorcas, né? Deus abençoe, acompanhando de pontão, na expectativa das bênçãos do Senhor. Então vamos divulgar essas bênçãos e que Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus. Agir, ele age diferente, faz coisas incomuns para confundir seus inimigos. A maior potência do mundo sendo invadida por um homem só. Com uma vara na mão, Moisés dá ordem para Faraó. Deus pega um fugitivo e enche de ousadia, paralisa um exército, assim disse o Senhor. Quando Deus quer agir, no céu está decretado, para confirmar sua palavra, demonstra o seu poder. Deus pega um homem gago e manda passar recado: liberte o meu povo, assim disse o Senhor. Moisés passou o recado com tanta ousadia e saiu dando as costas pro maior homem daquele dia. Quando Deus quer salvar, Ele faz o impossível. Para os seus filhos é luz, mas é treva para os inimigos. As trevas eram densas, que nem podiam se mover. O homem mais rico do mundo teve a sua luz cortada. Para Deus não tem homem grande, nem potência mundial. É Ele quem decide quando coloca um ponto final. Quando Deus está no comando, guia o povo para o lugar certo. Ainda que pareça estar encurralado, faz soprar um vento, o mar abre caminho, Israel passa ileso e pode cantar um hino. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, destruiu os inimigos. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, destruiu os inimigos. Só o Senhor é Deus. Graças a Deus, é isto mesmo, só Ele é o Senhor. Como nós podemos imaginar que Israel, o próprio Moisés, iria se intimidar diante de Faraó, né? Faraó não pôde prevalecer, pois ali estava um homem de Deus convicto de sua chamada, convicto do que ele tinha recebido na sarça, e o grande Deus eterno estava com ele. Então, uma nação não pôde intimidar um homem. O profeta usa uma expressão dizendo a invasão de um homem só. Imagine contra a maior nação do mundo, a mais poderosa, com o melhor exército, com o melhor armamento, mas ali estava um homem convicto, com toda a certeza. E eu espero que Deus te dê esta ousadia. Tire, jogue fora o medo. Te dê esta ousadia para decretar a tua vitória, decretar a tua bênção, decretar a tua cura, o teu milagre, decretar aquilo que Deus já
e estabeleceu para você, já proporcionou para você lá no Calvário, comprando e pagando e colocando um carimbo em cima com o seu sangue. Nós sabemos que Pedro e João, em Atos capítulo 3, eles tiveram um tempo tremendo quando eles iam para a oração. E eles já tinham recebido o Espírito Santo, porque antes Pedro era um covarde, Pedro era um medroso, Pedro era um homem que negou a Cristo e ele estava com medo. Mas depois que ele foi ao cenáculo, que ele recebeu o Espírito Santo, Deus transformou a vida daquele homem pregador. Aquele pequeno pescador, cheio da graça de Deus, junto com o seu colega de ministério João, iam à oração e Deus usou aqueles dois homens para levantar um paralítico. A cura daquele homem, o milagre que Deus fez naquele homem, e o profeta, na mensagem Atos do Espírito Santo, ele faz um relato e diz o seguinte: em Atos capítulo 2, quando Pedro pregou o seu sermão e quase 3.000 almas aceitaram Cristo, o profeta chega a dizer que aquilo nem moveu o diabo na cama. Isto é, o diabo não se moveu. Do jeito que ele estava deitado, ele ficou. Mas em Atos capítulo 3, quando aquele paralítico levantou, o diabo e seus demônios saíram do inferno e entraram aonde? Eles não vieram nos cachorros, nos gatos, nos camelos. Não, eles vieram nas religiões. Eles vieram no governo. Eles vieram, observe, e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles, os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Estava crescendo, estava prevalecendo. E o diabo não estava contente, o diabo estava furioso. Você vê que de 3.000, em Atos capítulo 2, com a cura de um paralítico, mais 2.000 aceitaram. Então, aquele milagre foi como uma isca, pastor Ulisses, para que então viesse essas pessoas verem que Jesus faz obras, que Jesus está vivo, porque eles tinham matado ele há poucos dias, poucos meses, 2 meses atrás, eles tinham matado Jesus e tinham sepultado, e agora em nome daqueles que eles tinham crucificado na cruz, estava levantando um paralítico. Então, eles estavam crendo, eles estavam em fogo, eles estavam em chama, e imagine, agora, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais, os anciões, os escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João e Alexandre, e todos quantos haviam na linhagem dos sumos sacerdotes. A igreja toda, todas as religiões se reuniram, governo, e pondo-os no meio perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Agora Pedro não era mais o pequeno pescador, não era mais o homem que jogava só rede no mar, mas era um homem agora cheio do poder de Deus. E o Espírito Santo dava ousadia para ele. Eu espero que o Espírito Santo dê ousadia para você. Dê ousadia para você usar as Escrituras em teu favor e contra o diabo. O profeta, ele é bem claro que nós devemos ir, como o próprio Gideão, ele era um homem escriturístico. E nós temos que ir no diabo e fazê-lo forçar, ir com o agente de Deus, o Espírito Santo, e fazer ele forçar a largar a nossa bênção, a nossa cura, o nosso milagre, porque o diabo rouba de nós, e nós simplesmente se intimidemos, ficamos com medo. E aqui a Bíblia diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: principais do povo e vós anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, que coisa, a cegueira desses homens, a cegueira das religiões,
Eles não estavam vendo o benefício feito ao homem. Eles queriam combater, não importava o benefício que foi feito. Eles queriam combater. Eles não se importaram com a cura, com o milagre, com a salvação do homem, com a vida eterna do homem. Eles estavam preocupados que se a religião deles fosse afetada, se a imagem deles fosse afetada, se eles fossem prejudicados. Sabe o que eu vejo nisso? Muitos pastores hoje, eles estão preocupados se a imagem deles vai ser afetada, se a igreja deles vai ser afetada. Agora, se pessoas são curadas, se pessoas são libertas, eles não querem saber. Se pessoas são salvas, eles não querem saber. Se pessoas são ajudadas, tiradas da sarjeta, da bebedeira, eles não querem saber. Eles querem saber se está sendo prejudicado a imagem deles. Olhe pelo milagre que Deus está fazendo. Olhe pela obra que Deus está fazendo. Pela cura, pela salvação, pelas pessoas seguindo a Jesus Cristo na mensagem, obedecendo, vivendo a palavra. E aqui, então, Pedro dá esse discurso tremendamente falando a respeito de Jesus, né? Seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Aqui tem uma coisa interessante, pastor Luiz, porque assim como Pedro, assim como Paulo, assim como o irmão Brana, todas as vezes que foi interrogado o irmão Brana, que foi interrogado os homens de Deus, a respeito das obras que eram feitas nos cultos, das curas, dos milagres, das ressurreição, eles apontavam uma única pessoa, uma única e a mesma pessoa, Senhor Jesus Cristo. Não era um poder de cabala, não era uma unção vindo de fora, canalizado. Não. Não era uma energia à parte, não era nada disto. Essa nova doutrina, essa nova seita que está surgindo aí a respeito disso, para desvincular o nome de Jesus, o poder do Espírito Santo em cima da palavra, entende? Para descredibilizar a mensagem e o nome de Jesus e a própria Bíblia, né? Atribuindo a um outro poder sectário as curas, aos milagres. Não existe isso. Todas as vezes na Bíblia que foi perguntado, foi inquirido, e para o irmão Brana também, ele dizia: Jesus Cristo, este é o nome que tem poder para curar os enfermos, para libertar os oprimidos, para ressuscitar os mortos. É neste nome, e aqui está Pedro enfatizando, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. Agora aqui ele realmente colocou, ele excluiu tudo, excluiu religião, excluiu igreja, excluiu tudo, excluiu o nome de qualquer profeta, de qualquer santo, de qualquer papa, de qualquer bispo, de qualquer pastor, excluiu tudo, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isso nos dá ousadia, isso nos dá certeza. Sabe o que aconteceu com eles? Foram açoitados, foram intimidados, causaram medo, dizendo assim, olha só, todavia mando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Que coisa! E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. O diabo continua o mesmo, usando as pessoas para diminuir este nome e para causar medo. E se Pedro e João tivessem ficado com medo? E se eles parassem? E se eles se aquietassem? Observe. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. É mais fácil nós obedecer vocês homens ou a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais
E não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. Agora, uma coisa interessante que nós devemos fazer, porque nós temos tudo, nós temos a ferramenta, nós temos a força, nós temos a habilidade, nós temos a palavra de Deus, que é a ferramenta. Nós temos condições, Deus nos deu graça. Agora nós precisamos disso aqui. Pedro tinha tudo, ele tinha a unção, tinha o batismo do Espírito Santo, tinha a palavra, a verdade. Ele não precisava se esconder mais, ele tinha que sair. E aí ele foi para onde? E solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciões. E ouvindo eles isto, unanimemente levantaram a voz a Deus e disseram, agora olha só, eles foram para Deus, contaram para Deus, sabe o Senaqueribe, que ameaçou Israel, e o rei foi lá e pegou a carta e foi junto com Isaías para o templo, eles fizeram a mesma coisa, eles foram, e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Pedro, então, confiando no grande Deus eterno, confiando no Todo-Poderoso, sabia que Deus ia pelejar por eles, colocou a causa na mão de Deus. Você deve colocar esta causa na mão de Deus, mas não somente colocar a causa na mão de Deus, olha só o que ele foi, e concede aos teus servos, que falem com toda ousadia a tua palavra. Senhor, está na tua mão, mas me dá graça, me dá ousadia para mim continuar ministrando, porque eles me ameaçaram de morte, se eu ir pregar eles vão me matar, então eu como um ser humano eu tenho receio, eu vou ter que estar me cuidando, vou ter que estar me protegendo, vou ter que estar fugindo, mas o seguinte, me dá ousadia, então me dá coragem, me tira o medo de mim, e é isso que nós precisamos, que Deus faça isso, que tire o temor. E aquilo que nós estávamos falando, por que é tão fácil propagar um videozinho, um riozinho lá ali do mundo e não publicar os nossos rios, a nossa própria igreja, o nosso trabalho dos nossos moços aí, dos nossos sonoplastas, dos nossos câmeras, isso que é feito com grande amor, com grande carinho. Se nós nos calarmos, se nós pararmos, se nós simplesmente não fazermos, o inimigo vai prevalecer. Nós devemos prevalecer e enxurrar essas redes sociais de todos os nossos videozinhos que é feito aqui na igreja. Quanto mais chuva limpa, quanto mais água limpa no meio desta aguarada suja que tem por aí, mais água limpa vai prevalecer, mais da verdade vai prevalecer. Glória a Deus. Inclusive, pastor, nesse assunto, temos um irmão aqui que veio morar em Palhoça, que ele encontrou o tabernáculo através daquele videozinho de convite para o Encontro Nacional de Pastores em 2016 ainda. Estava em uma cidade de São Paulo, não conhecia nada ali, não conhecia igreja nenhuma, estava desejando voltar para Cristo, e através daquilo ali, tinha o meu telefone ali, viu o seu nome, ele entrou e conseguiu entrar no YouTube, e aí está morando aqui em Palhoça já, não tinha nem lhe falado, né? E através de um convite que ficou no YouTube, ele está aqui, vai vir com a família agora, mês que vem a família vem, ele tem 5 filhos, a esposa, e estavam precisando mesmo de uma intervenção de Deus. Então, eu creio que vale muito a pena mesmo divulgar, porque Deus pega aquilo que você faz e vai ampliar aquilo, vai usar, né? Mas é muito bom, estamos aqui com bastante pessoas acompanhando, a Ramona Almeida, né? Deus abençoe grandemente a família da fé. A irmã Claudete Pavelski acompanhando em São João Batista. Deus abençoe a irmã Claudete e a família, né? Irmão Daniel, a avó que está aí. É uma bênção de Deus, né? A irmã Terezinha Padilha, boa noite com Jesus Cristo. Somos de Passos Maia, Santa Catarina. Aleluia. A irmã Zulmira está dizendo verdade, pastor. Irmão Edinho, né? Deus abençoe pastor Edival e pastor Ulisses. Bom ouvir vocês, irmão Edinho e família. Deus abençoe, irmão Edinho. É um prazer tê-lo aqui conosco na companhia, né,
através dessa live. Peço oração, a irmã Margarete está pedindo oração. Já anotei aqui, irmã Margarete, né, pelo seu pai, irmão Fermiano. Mas ela fala assim: muito bom ouvir nosso querido pastor Edival falar do amor do Senhor Jesus. Muito bom. A irmã Maria Alice Hidalgo está acompanhando e diz boa noite a todos, Deus abençoe. Felisberto José, Deus abençoe pastor Edival e pastor Ulisses, que Deus abençoe a todos. A irmã Mary, né, Maria Santos, muito contente de ver nosso querido pastor, Deus continue abençoando ele. E o pastor Ulisses assistindo de Palhoça, a irmã Mary. A irmã Nilza está pedindo oração, já anotei aqui também, irmã Nilza, seu pedido, vamos orar depois pela sua sobrinha, né? Também a irmã Sandra Oliveira, boa noite, Deus abençoe os pastores Edival e Ulisses no seu ministério e a cada um dos irmãos, amém. E ela pede oração também por seu Barcelos, eu anotei aqui, vamos orar no final. A irmã Raquel Zago, boa noite, Deus abençoe a todos os irmãos no nome de Jesus Cristo. A Suzana também está acompanhando, boa noite, Deus abençoe. Sempre é bom tê-los, né? Cada um que está aqui compartilhando, está na expectativa. O irmão João Nilton está acompanhando aqui. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite, né? A todos, ele fala aqui, Deus abençoe o pastor Edival, que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Eliana de Melo, shalom a todos os irmãos. Eliana de Melo de Chapecó. Iraci Silveira da Silva, boa noite, que Deus abençoe a todos. Estou assistindo de Butiá. Deus abençoe os nossos irmãos, né? Também tem Luiz Machado, boa noite, Deus abençoe a todos aqui. Irmão Luiz e irmã Eliane de Butiá. Eu creio que esse irmão aqui é o diácono lá, né? Irmão Luiz. Deus abençoe nosso amado irmão. Vamos lá então, irmã Karina, mais um hino. Depois vamos ler mais um pouco dos comentários. Vamos compartilhando, vamos invadindo aí os lares com essas bênçãos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Uma mulher sofrida, pecadora infiel, foi levada ante o mestre sem nenhuma compaixão. Os seus inimigos o arrastaram pelo chão. Vamos ver se aquele justo hoje quebra as nossas leis, ou será que sendo bom poderá lhe matar? Colocaram frente a frente a miséria e o perdão. Imagine aquele ódio no olhar dos fariseus, todos se agitando com as pedras nas mãos, e o mestre tão sereno só escrevia no chão. A mulher em desespero os seus olhos fechou, esperando a sentença, e tudo iria se acabar. Mas o quadro foi mudado quando Jesus falou: quem não tiver pecados, as pedras comecem a jogar. Num momento o silêncio preocupou aquela mulher, abrindo
sente a condenação. Não se desespere, Jesus está aqui. Abre os teus olhos agora. Jesus é a graça e o perdão. Glória a Deus. Tem coisas na Bíblia que a gente às vezes acompanhando, né, vai lendo, vai acompanhando, porque teve umas 3 perseguições seguidas entre o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5 de Atos, e nestas perseguições aconteceram algumas coisas engraçadas, ao ponto de, quando eles saíram aqui, que nós terminamos o nosso assunto aqui em Atos capítulo 4, no versículo 29, Pedro pedindo a ousadia, né? Ele entregou o caso para Deus e depois pediu ousadia e rogou que Deus continuasse trabalhando, né? Curando os enfermos, libertando os oprimidos, tratando com as pessoas, porque era aquela forma, era aquela maneira de Deus mostrar para a multidão que Deus estava com eles, com sinais, prodígios e maravilhas. Porque somente palavras o povo não ia conseguir crer, não ia conseguir ver. Mas eles vendo os sinais, as maravilhas, as curas, aquilo eles tinham que ficar calados. Não tinha como eles ir contra aquilo. Tanto é que a Bíblia diz aqui que eles não tendo o que fazer, não tendo do que lhes acusar, e era um sinal notório, e realmente aquilo tinha sido feito, não tinha como negar, contra fatos não há argumento. Simplesmente Pedro estava ali, tranquilo, porque ele tinha certeza de tudo o que estava acontecendo, que era uma obra divina. Porém, o outro lado, que era a maioria, estava ali crendo também que aquilo que estava acontecendo era um levante contra a religião deles. Era um levante contra Deus, era um levante contra o templo, era um levante contra a doutrina da lei, o ensinamento da lei. E que aquele homem chamado Jesus não tinha passado de um herege, não tinha passado de um tolo, não tinha passado de um homem querendo ser Deus e que foi morto e que os discípulos roubaram o corpo. Mas ali estava agora um paralítico levantado no nome daqueles que eles disseram que era falso. Isso era impossível? Como que pode algo falso produzir uma coisa desta? Então, realmente, é disso que nós estamos falando. O nosso Deus Todo-Poderoso. O grande Jeová dos Exércitos, aquele que habitou na luz inacessível, aquele que veio na pessoa de Cristo, agora caminha num povo, numa noiva, e Ele está na tua vida, na minha vida, na nossa vida, para fazer a diferença nesta terra, para se mostrar às pessoas. E então, quando eles saem, né, acontece um fato tremendo, porque aquilo é tão recente. E eles começam a vender as propriedades, eles começam a dizimar, a ofertar, eles começam, então, a querer que a igreja cresça. E, então, além da mão divina, agora tem o povo, que começa a inclusive, vender as propriedades, fazer as ofertas e depositar nos pés dos apóstolos. Os apóstolos nunca pediram aquilo, nunca foram implorando para as pessoas fazerem aquilo, mas as pessoas voluntariamente começaram porque queriam que aquela obra desenvolvesse, crescesse, fosse à frente. E começaram. Então, aí em Atos capítulo 5, temos o caso de Ananias e Safira, que eles vão também, fazem, olham que alguém está fazendo, vão fazer também, vamos vender uma propriedade, mas só que nós não vamos dar tudo. Vamos dar só a metade, também eles não precisam de tanto. Mas Pedro não pediu. Nenhum dos apóstolos pediram, foram lá. E eles acabaram mentindo para o Espírito Santo que estava na vida de Pedro. Mentiram e acabaram sendo mortos. O que acontece? Eles continuam pregando o Evangelho. Quando acontece aquilo, eu acho uma coisa interessante quando acontece aquilo, porque essas coisas acontecem no meio da igreja, esses sinais, esses prodígios, essas manifestações, o Espírito Santo, porque o profeta fala que existe a bênção de Deus, né? E isso, antes de vir esta mensagem que nós temos hoje, que é a todas as coisas, eu já tinha
pregado, porque a pergunta é: como que o povo se alegra, regozija e sente, chora? O que é aquilo? A bênção de Deus sobre o povo. Tá, mas aquilo não é o poder de Deus. O poder de Deus vai mais além. O poder de Deus, ele produz duas coisas: ele cura e ele transforma a vida. O poder de Deus vai ser visto depois na vida daquela pessoa que caiu, que rolou, que chorou, que berrou, que pulou, que saltou, que bateu palma, que falou língua estranha. O poder de Deus, aquilo ali é uma bênção, mas o poder de Deus vai ser visto na vida transformada dela. No dia a dia, em casa, no trabalho, no trato com as pessoas. Aí vai ser visto o poder de Deus. O poder de Deus vai ser visto na cura de um paralítico, na cura de um câncer, muitas vezes no desentupir de uma veia de um coração, num culto que as pessoas nem sabem que foi desentupida, né? Que foi feito ali um cateterismo espiritual na vida da pessoa, e a pessoa talvez ia ter um aneurisma, talvez ia ter um infarto, e Jesus curou. Então o poder de Deus vai além daquela bênção que é externa, que aparece, que todo mundo vê, que é o choro, que é a lágrima, né? E nós vemos que a igreja começou o quê? E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Por quê? E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Eles estavam ali, eles estavam atônitos. Os milagres eram notórios, a mão de Deus era notória na vida daqueles homens, quer dizer, Deus está com este povo. Caiu um temor dos outros, porém ninguém ousava juntar-se a eles. Começaram a ficar agora com receio de fazer parte daquela igreja. Mas o povo tinha-o em grande estima. Por isso que a igreja, ela tem a sua seleção, não porque a igreja, não porque o pastor, não porque os obreiros selecionam, não. O Espírito Santo seleciona. O Espírito Santo posiciona. O Espírito Santo, desde que você queira ser posicionado, o Espírito Santo vai te posicionando no corpo dele. Vai te dando ousadia, vai tirando a timidez, vai tirando o medo, vai tirando a vergonha de você ser integrante, né? Você não vai se preocupar mais com as tuas vaidades. Como eu falei aqui na quarta-feira, um demônio que entrou numa moça, que levou ela a comprar joinhas, né, bijuterias, que levou ela a comprar talvez brincos, correntinhas para colocar no pescoço, no pulso, ia levar ela a se pintar e depois ia levar ela à prostituição. E nós vemos isto hoje nitidamente na vida das pessoas, e as pessoas não parecem estarem endemoniadas, né? Mas as características mostram que elas estão, que precisam de libertação, tanto quanto qualquer uma outra pessoa que está ali no mundo. Veja, mas quem vai fazer esta obra? Não vai ser o pastor, não vai ser o diácono, e muito menos, muitas vezes, a mãe nem o pai, ninguém. Mas vai ser o Espírito Santo que vai descer naquele coração, vai mudá-la, vai transformá-la, vai ajudá-la. E não é querer, não, agora eu faço parte desta igreja. Como assim você faz parte dessa igreja? Não, você não faz parte dessa igreja porque você disse que faz parte. Você não congrega aqui porque diz que congrega. Você não, porque existe uma coisa, estar no corpo da igreja é uma coisa, tomando a ceia. Mas a questão é, você está na igreja, no corpo de Cristo, batizado com o Espírito Santo, seguindo a linha do Espírito, ouvindo a voz de Deus, aquilo que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, elas não ouvirão a um estranho. É diferente, aquela ovelha realmente é diferente. Nós podemos ter muitos no corpo da igreja, mas será que todos estão no corpo de Cristo? Porque não é você querer, ninguém ousava entrar, ninguém ousava dizer, agora eu faço parte. Não, Paulo chegou a dizer, chegou a dizer que a igreja, ela tem um poder tão tremendo, essa do corpo dele, ela tem um poder tão tremendo nela, inserida nela, que Jesus deu a chave para ela do reino. Tudo que ela ligar na terra será ligado no céu.
Não é algo comum, não é algo simples. Então, fazer parte desta igreja precisa se ter ousadia para se viver uma vida limpa, uma vida digna, uma vida reta, uma vida dentro dos parâmetros doutrinários da palavra de Deus, do Evangelho. Certo? Então, aí quando acontece isso, pastor Ulisses, é interessante porque eles saem pregar o Evangelho, né? E aí, o que acontece de novo? O ciúme bate de novo. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, e encheram-se de inveja. Estou lendo Atos 5, verso 17. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão. Agora nós vamos prender vocês. Agora acabou. Vamos prender vocês, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Aqui está uma prova de que Deus ouviu a oração deles. A ousadia desses homens, Deus encheu eles de ousadia, tirou o medo. Eles não estavam com medo mais de morrer. Eles não estavam mais com medo de ser decapitados. Eles não estavam mais com medo de ser açoitados. Eles não estavam mais com medo de nada. Eles estavam com ousadia. Eles tinham o Espírito Santo. Eles tinham o grande Deus eterno. E eles estavam realmente dispostos a aplacar o fogo do inferno, a ira de Satanás. Agora, vejamos como isto é tremendo. Por quê? Aí eles chegaram: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo isto, eles entraram de manhã cedo no templo e ensinavam, chegando, porém, o sumo sacerdote. Quer dizer, foram lá de novo. Foram de novo, insistiram de novo. E aí é onde está o segredo da tua vitória, né? Você não pode ser uma pessoa que, deu um probleminha, desiste. Você tem que ser perseverante. Você tem que ir em frente. Não é deu um galinho, desiste, desanima. Não, perseverante, tem que insistir. Aleluia. Mas tendo lá ido, os servidores não o acharam na prisão, e voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viriam a ser aquilo. Deus quer fazer milagres, Deus quer fazer proezas, mas precisamos disto, precisamos desse tipo. E chegando anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão em pé no templo ensinando o povo. Isso é bom demais. Não intimidou, e nós não devemos nos intimidar. Enquanto nós nos intimidamos, o mal cresce. Enquanto nós nos intimidamos, o diabo prevalece. E enquanto você se intimida dentro da tua casa, o mal prevalece. Enquanto você se intimida com a doença cresce. Enquanto você se intimida com um problema, o problema cresce. Você não deve ter medo, você deve que avançar. Aquela questão que o irmão Branham, nós todos da mensagem conhecemos, que eu não lembro se era um sonho, uma visão, né, que viu o diabo fazendo bu, e ele diminuía. Um irmão teve um sonho, né? E o irmão diminuía bu, e ele diminuía, e o diabo crescia. E quanto o bu maior, o diabo crescia e o irmão diminuía, até que o irmão reagiu. Com um bu também. Peraí, que negócio é esse? Veja, ele não podia, enquanto ele se intimidava, o diabo crescia. Enquanto ele ficava com medo, o diabo prevalecia. Você não pode ficar com medo. Veja, enquanto você vai ficando com medo, o diabo vai ficando grande na tua vida, o problema vai ficando maior. Mas não é o tamanho do problema, é o tamanho do teu Deus. E ele gritou mais forte que o diabo diminuiu e pão. Pronto, esta é a questão. Você tem que fazer o boom maior do que o diabo. Porque você tem o nome de Jesus, você tem a palavra de Deus, você tem o assim diz o Senhor. E este Deus está contigo que é maior, e ele já disse que você é mais do que vencedor. E que Deus te abençoe, né? O nome de Jesus. Glória a Deus, que tremendo isso, né? Isso é maravilhoso. Temos aqui a irmã Nilcemara Gonçalves. Deus abençoe grandemente a todos, Nilcemara e Alejandro e Rebeca, acompanhando essa bênção de live, né? Irmão Renato de Souza Brito, boa noite, Deus abençoe, irmãos, shalons, de Valinhos, São Paulo. Glória a Deus. A irmã Claudete diz aqui que já compartilhou com seus contatos, isso é muito bom. Janete Vieira está dizendo verdade.
Também está pedindo oração aqui pela sua saúde, vamos orar no final. A irmã Evelyn também está dizendo a verdade. A irmã Kelly está dizendo que está de Florianópolis assistindo, né? Deus abençoe a todos aqui, irmão Cassie John, Deus abençoe, irmão. Daviane Andrade, Deus abençoe a todos os irmãos acompanhando de São João Batista. Adriana Pires, Deus abençoe, a live está uma bênção, glória a Deus, que bom. Lindo esse hino, a irmã Zumira disse para a irmã Karina, né? A irmã Vanusa Januário, Deus abençoe a todos aqui, irmão Juliano e esposa. Deus abençoe, irmão Juliano, um prazer tê-los conosco aqui nessa noite, né, através da live. Também aqui vamos pedir oração pela família da irmã Kelly, vamos orar no final. João Carlos Afonseca Reis, Deus abençoe, irmãos. João e família, Santa Lúcia do Piaí, Caxias do Sul. Deus abençoe os nossos irmãos gaúchos, né? Eliezer Pinheiro, Deus abençoe pastor Edival e equipe, acompanhando de Erechim. Mais uns abençoados do Rio Grande do Sul, né? Deus seja louvado pela vida de vocês. Um shalom a todos os irmãos aí de Erechim. Antônio Catarina, boa noite. Deus abençoe a todos assistindo de Navegantes, Escalvados, Santa Catarina. Rivelino de Oliveira, Deus abençoe a todos acompanhando aqui de Chapecó. Glória a Deus. Paula, né? Eu creio que o irmão Márcio está assistindo. Deus abençoe a todos assistindo do Uber. Deus abençoe, irmão Márcio. Um bom trabalho para você também. Tiago Monteiro Tramontim, boa noite. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Daniel Zago de Medeiros, Deus abençoe a todos os irmãos. Ali de Jaguaruna, né, irmão Daniel? Janete Ribeiro, Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Irmã Janete de Nova Petrópolis. Glória a Deus. Maria de Fátima, é verdade, meus irmãos. Eliana de Melo, verdade. Irmã Zumira, amém, glória a Deus, é verdade. Pastor Edival. Flávia Vargas, aqui é minha parente, né, irmã Flávia? Deus abençoe, lá de Erechim também. Deus abençoe, irmã Flávia. Eu creio que o irmão Silmar está falando, Deus abençoe aos irmãos aí também. A irmã ali de Joinville, a irmã Rosemary, né, está assistindo ali. Deus abençoe pastor Pisoni, pastor Ulisses, assistindo de Joinville. A irmã Rosemary, juntamente com a sua mãe, né? Deus abençoe as irmãs aí em Joinville, todos que estão acompanhando aí. Um shalom. Vamos lá mais um hino, né? Bastantes comentários, mas vamos ler. Com a graça de Deus, vamos ler todos aqui. Em nome de Jesus. Duas multidões seguiam pelo caminho, a multidão do luto e a multidão da fé. O que eles não sabiam, o que estava ali na frente, no dobrar da esquina, tudo podia mudar. A multidão do luto carregava um menino, era o filho da viúva de Naim. Lamentavam e pranteavam, carregando um esquife. Era grande o clamor daquela multidão. A multidão da fé seguia um pregador, Jesus o Nazareno, o grande curador. Por onde ele passava, muitos eram libertos e todos se alegravam com muito louvor. Ao dobrar da esquina, os dois grupos se encontraram, o choro e o louvor, a vida e a morte. Mas onde a vida chega, a morte tem que ir embora. Jesus tocou no esquife e o morto levantou. A vida
a vida chegou. Jesus tocou no esquife e o morto levantou. A vida chegou, a vida chegou. Abrace o teu milagre, porque a vida chegou. Graças a Deus, a vida chegou e a vida é Jesus Cristo. Para nós lançarmos fora o medo, tem que haver algo para preencher aquele lugar. Ousadia, intrepidez, né? Sermos ousados em relação ao que Deus já conquistou para nós. Não é uma coisa que você vai precisar lutar por aquilo, já está ganho. O que você tem é que tomar posse. É claro que o profeta deixa bem claro que nós devemos ir ao diabo e ordená-lo a largar aquilo que nos pertence. Ousadia em relação às Escrituras, porque nós estamos inseridos nela. Nós estamos inseridos no livro da vida do Cordeiro. E o livro da vida do Cordeiro é a Bíblia. Não existe outro livro que conta a vida do Cordeiro, a não ser a Bíblia. Então nós estamos inseridos ali. Por quê? Eu lembro quando a voz de Deus esteve aqui, e aquele representante da África pregou. E ele pegou o nome Jesus e pegou as letras do nome Jesus e ele explicou algumas coisas para nós a respeito do nome de Jesus e a respeito do que significa nós. Por exemplo, eu estava pregando um dia e eu disse, eu sou Malaquias 4. O irmão Branham usava esta expressão também. Alguém pode pensar, isto é muito herético, muito falso, né? Porque Malaquias 4 foi William Branham e foi João Batista. Mas deixa eu ler para vocês Malaquias 4. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, correto? Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Quem é esses pais? São os judeus ortodoxos. Ali estava o coração daqueles judeus ortodoxos. E então, aqui no lugar de pais, nós podemos colocar Pedro, nós podemos colocar Tiago, correto? Ao filho que foi convertido à fé no Filho de Deus, chamado Jesus, correto? E o coração dos filhos aos seus pais. Esse que converteria o coração dos filhos aos pais é o mensageiro do último dia. E aqui no lugar de filhos, eu coloco o meu nome, porque eu fui convertido à fé dos meus pais apostólicos. Certo? Então eu estou aqui. Você também está aqui. Isto é ousadia. Isto é saber quem você é. Isso é te identificar, tua paternidade, saber de onde você veio, para onde você vai. E o irmão Branham, eu vou encerrar esta live com isto, para você ver a ousadia, e nós dentro da Bíblia, né? Para você saber como se lê a Bíblia, no parágrafo 71, 72 e 73, da mensagem Todas as Coisas. Como uma história que li aqui há algum tempo, um velho capitão do mar que tinha vivido quase toda a sua vida em pecado. Mas certa vez ele ouviu falar da Bíblia e de Deus. Ele estava morrendo e indagou: existe uma pessoa que possa falar comigo sobre a Bíblia? Ou existe uma Bíblia no meu navio? Vejam, ele havia esperado muito tempo. Pensem nisso. Mas Deus é cheio de misericórdia e de graça. E encontraram um garoto que eu havia embarcado no navio e ele tinha uma Bíblia. E ele disse: entre, filho, sente-se ao lado da minha cama e leia a Bíblia para mim. E o jovem abriu em Isaías 53:5, que diz o seguinte: ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O menino se virou e disse: senhor capitão? Ele respondeu: sim, rapaz. Ele afirmou: deixe-me ler do jeito que minha mãe costumava ler para mim. Disse:
Eu li para o senhor do jeito que está escrito na Bíblia. Mas aqui está a maneira como minha mãe costumava ler para mim. Disse, vá em frente, filho, leia do jeito que sua mãe lia. Disse, mamãe costumava me colocar no colo e ler. Ele foi ferido pela iniquidade de William Preach. Ele foi moído pela iniquidade de William Preach. O castigo que traz a paz para William Preach estava sobre ele. Veja, ali no nós, né, nossas, coloca o seu nome. Ali, no Elias que converteu o coração dos filhos, no lugar de filho, coloca o teu nome. Será que você tem ousadia para isso? Será que você tem coragem para isso? Dizer que você é um convertido do Elias dessa escritura? Oh, que coisa! E pelas suas pisaduras, William Preach foi sarado. O velho capitão afirmou, eu gostaria de ter tido uma mãe como essa. Aleluia! Glória a Deus. Concluiu, talvez meu nome pode ser lido aí. Ei, talvez o teu nome pode ser lido ali, querido. Talvez o teu nome pode ser lido ali. Você não quer colocar o teu nome nesta hora ali? Coloca lá o teu nome. Coloca o teu nome lá. Leia da maneira certa, né? E o garotinho respondeu, só um minuto, capitão. Ele afirmou, deixe-me ler seu nome aí. E continuou, ele foi ferido pela salvação de John Quartz. Amém. Ele foi moído pela iniquidade de John Quartz. O castigo que traz a paz para John Quartz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras John Quartz foi sarado. A luz brilhou no rosto do velho capitão. Ele declarou, feche o livro, filho, eu estou vendo ele. Aleluia, que coisa! Ei, você tem esta ousadia? Coloque o teu nome. Coloque as tuas necessidades, coloque a tua vida ali. Você já foi curado, você já foi sarado, você já foi liberto, você já foi abençoado, você já foi batizado com o Espírito Santo, você já foi renovado, restabelecido na comunhão, na fé, através do Espírito Santo. Ele mesmo que pode fazer isto na tua vida nesta noite. Deus continue te abençoando, Deus continue prosperando tua vida, teu lar, tua família, e que a graça e a bênção do Altíssimo seja sobre você. Nós estaremos orando por você no final. Glória a Deus, que tremendo isso, né? Isso é maravilhoso, é ter fé na palavra de Deus, é fazer essa Bíblia ser manifestada hoje, não ficar no papel, no passado, mas tirar Deus da história e andar aí no João, na Maria, no Pedro, em cada um que está assistindo, nessa Bíblia quer andar através de nós, né? Temos aqui a irmã Efigênia Viana, assistindo de Ji-Paraná, Rondônia. Deus abençoe a todos os irmãos aí. A irmã Ivani também está assistindo aqui de Palhoça, Deus abençoe. Diva Sherman, estou assistindo aqui de Mato Grosso do Sul e sou irmã da irmã Claudete Pavelski. Deus abençoe em nome de Jesus. Samuel Martins, glória a Deus. Eliana Melo, que Deus nos ajude a ter essa mesma ousadia que Deus concedeu aos nossos irmãos. Ele é o mesmo Deus, amém. Precisamos de o mover do Espírito de Deus em nossas vidas, amém. Glória a Deus, é isso mesmo. Creio que é isso que nós tentamos passar hoje, né, pastor? Esse é o motivo de estarmos aqui, né? Mover a fé de cada um. Silvana Rodrigues, Deus abençoe, está assistindo também. Maria da Luz Padilha, Deus abençoe, assistindo com meus netos. Eliana de Melo, misericórdia. Sandra Oliveira Marques, amém. Samuel Fernandes, Deus abençoe, pastor Edival. Pastor Afonso Hidalgo também está assistindo e diz boa noite, sobrinho, acompanhando de Sapucaia. Deus abençoe, pastor Afonso. Um shalom a todos vocês aí. O Samuel Fernandes acompanhando de Porto Alegre. Deus abençoe os irmãos aí de Porto Alegre. Irmã Maria Eloir Moraes, Deus abençoe a todos os irmãos aqui. Irmão Augusto Moraes e família de Curitibanos. Glória a Deus. Lori Pereira, está uma bênção. Estamos acompanhando de Erechim. Vários irmãos de Erechim hoje, né? Que Deus abençoe todos vocês. E assim eu creio que os irmãos que estão acompanhando, que comentaram aqui, tem vários comentários que não deu tempo de ler, mas é uma bênção, irmãos, ter todos vocês, também a Ana Paula Mota, né? Glória a Deus. Sejam todos ricamente abençoados por Deus. O nosso desejo é que essa live seja uma bênção para você, porque nós cremos, pastor Dival, que nós somos filhos de Abraão. E Deus falou para Abraão ser uma bênção. Então nós queremos ser uma bênção para vocês, e há vários pedidos de oração. Eu anotei aqui, eu vou estar lendo. Oração por Leontina, né, está com câncer.
Eu também anotei aqui alguns nomes de umas pessoas que eu conheço, que eu falei essa semana com eles. O Sebastião, é um ex-colega de trabalho, está com câncer. Também a minha prima, Elisiane, continua internada ali, desacordada, né? Ela precisa de uma intervenção de Deus para que Deus mova em favor dela, a irmã Elisiane, em Chapecó. Também o irmão André, né, irmão do pastor Niles, eu anotei aqui, estamos continuando a orar por ele, estamos orando com fé, e Deus pode mover. Também o Rômulo, esse aqui é um colega meu ali, um cliente, está com câncer também. É um mal da era, né, pastor Dival? Mas nós temos um Deus que pode resolver esses problemas, né? Também oração pelo irmão Fermiano, que não está bem. Oração por Milena, está com dengue. Também está tendo uma epidemia aí no Brasil, né? Vamos orar para que Deus possa sarar, né, o povo dele. Nós cremos que Deus pode fazer grandes coisas. Oração por Bayard Barcelos, está no CEPOM, muito debilitado. Então eu vi que hoje tem muitos pedidos, pastor, por causa do câncer, né? Essa enfermidade maligna, mas que o poder de Deus é tão grande que não há câncer que possa parar diante dele, né? Oração por Jardel, problemas com drogas. Deus pode libertar, nós cremos nesse Deus de libertação. Oração por Janete, alergia respiratória e muita dor, ela colocou ali. E também oração pela família da irmã Kelly, oração pela família da irmã Eloir também, né? A irmã Eloir está pedindo por sua família. Também Luiz Guimarães, oração por família. Tiago, né, de Erechim, oração por discernimento de espírito. Então são vários pedidos, o pastor Dival vai estar orando. E se você não fez conhecido aqui no chat aqui, coloque-se diante de Deus, aí levante a sua mão onde você está e creia que o nosso Deus pode operar grandes milagres, né? Vamos orar ao Senhor, unimos nossa fé neste momento, através da sua palavra. Senhor nosso Deus, estes nomes que foram lidos diante da tua presença, assim como Pedro, assim como Isaías e o rei levaram diante de ti, Senhor, situações desagradáveis, situações que, ó Pai, estavam incomodando o teu povo, inimigos que estavam afrontando o teu povo, e aqui nós levamos pessoas que estão, Senhor, com câncer, este demônio da era, que está, Senhor meu Pai, acamando as pessoas, tirando a vida das pessoas. Nós se unimos através da fé em tua palavra, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e nós invocamos o teu nome sobre estas pessoas, repreendemos estes demônios que saiam destas vidas, que elas sejam curadas agora, pelo poder do teu Espírito Santo, Pai, aonde elas estiverem, aonde elas estão, seja no hospital ou em casa, como esta pessoa que está no CEPOM, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus nós ordenamos que aquele câncer saia, e ó Deus, esta vida que está em coma, e nós, ó Deus, devolvemos a vida para ela através da tua palavra, em nome de Jesus. Dá discernimento, dá libertação para essas pessoas que estão com problema de vícios de drogas, de álcool, Senhor, de crack, ó Deus, de cocaína, do álcool. Nós ordenamos em nome de Jesus que esses demônios deixem estas pessoas, que elas sejam libertas, curadas, transformadas pelo poder do Altíssimo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus vos abençoe, né? E quero agradecer toda a equipe que esteve conosco, agradecer a você que teve toda esta paciência de nos ouvir. Que Deus vos recompense e Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus, até a próxima, né? Deus abençoe a todos.